Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos aqui ao nosso canal. Não se esqueça de se inscrever, deixar o like aqui. A gente vai trabalhar hoje com vocês o Código Tributário Nacional, faltou colocar o nacional aqui, dos artigos 77 a 79, que é justamente os artigos que irão despencar na tua prova para a Guarda Municipal da Prefeitura de Campinas. Então, bem curtinho. Então você tem que ler esses artigos para você ir completo para a sua prova, beleza? Então a gente vai fazer a leitura dos artigos aqui com vocês. Então o artigo 77 trata aí das taxas, tá? O que seriam as taxas? Primeiro, pessoal, taxa, eu vou logo fazer aqui uma rápida pincelada com vocês. O que seria a taxa? A taxa é uma espécie, tá? É uma espécie do gênero tributo. Então, taxa é um tributo. O conceito de tributo está no Código Tributário Nacional, né? Então, o que seriam essas taxas? Primeira coisa, quais são os entes que podem cobrar as taxas? Então, as taxas podem ser cobradas pela União, pelos estados, pelo DF ou pelos municípios. Então, qual é a regra? Quem prestar o serviço ali, digamos assim, pode cobrar a taxa. Tá? Se a União emite aí disponibiliza um serviço, ela vai cobrar a taxa por aquele serviço. Se for o Estado, idem, e assim sucessivamente. Então, no âmbito de suas respectivas atribuições, tem como fato gerador. Então, qual é o fato gerador da taxa? E aqui o próprio artigo traz quais são os fatos geradores da taxa. Qual é o primeiro fato gerador? É o exercício regular do poder de polícia. Esse é o primeiro fato gerador. Qual é o outro fato gerador? É a utilização, tá? Efetiva ou potencial de serviço público específico e divisível prestado ao contribuinte ou posto à sua disposição. Não entendi nada. Então veja que nós temos aí dois fatos geradores. Primeiro, o exercício do poder de polícia e as taxas de serviço. Essa taxa de serviço pode ser o contribuinte, né? Pode utilizar ou não. Como assim? O serviço pode estar à disposição do contribuinte, independente que ele utilize ou não. Beleza? Por isso que ele diz assim, a utilização efetiva ou potencial. Certo? Tá ali o serviço, ele não usou porque não quis. Outra coisa, tem que ser, em relação às taxas, tem que ser serviço público específico, você tem que saber qual o serviço que está sendo feito e divisível. Tá? Ou seja, você pode, vamos dizer assim, mensurar aquilo ali. Por exemplo, uma taxa aí de fiscalização do IBAMA. Então, seria uma taxa do exercício regular do poder de polícia. Beleza? Uma taxa de serviço público aí de coleta de lixo. Ele é específico? É, coleta de lixo. Ele é divisível? Sim. As casas ali que produzem lixo você pode quantificar. Tá? Então, mesmo você produzindo lixo ou não, você pode pagar essa taxa. Ou seja, você pode utilizar ou não. Por isso que é a utilização efetiva ou potencial. Agora, imagine, por exemplo, uma taxa que cobra limpezas de logradouros. Aí, nesse caso aí, ela é, vamos dizer assim, inconstitucional, tendo em vista que ela é indivisível, porque você não pode mensurar quem está utilizando aquela rua. Pode ser um estrangeiro, pode ser uma pessoa de outra cidade. Então, não é divisível. Então, você poderia cobrar, na verdade, um imposto. Só mais um detalhe. A taxa, na verdade, ela é um tributo vinculado. Como assim vinculado? Ou seja, está vinculado a uma contraprestação do Estado. O Estado, quando eu falo, é o ente, tá? Então, para você cobrar uma taxa, você tem que prestar um serviço. Por exemplo, já imposto, não. O fato de você pagar um IPVA da vida não quer dizer que aquele valor arrecadado vai ser prestado em tapar buraco da sua rua. Você não pode exigir individualmente uma prestação para você.
Obviamente que os valores, a arrecadação de impostos tem que ser, de um modo geral, no serviço público de um modo geral. Por exemplo, o que financia a Polícia Militar, por exemplo? Impostos, né? Hospitais, impostos. Então você não pode mensurar, você não é só uma pessoa que é destinatária daquele serviço. Geralmente você faz isso por impostos, por isso que são tributos não vinculados. Já as taxas aí são tributos vinculados, porque tem uma contraprestação ali. Por exemplo, você vai a um departamento estadual de trânsito, você paga uma taxa de renovação. Tem um serviço para você naquele momento. Tudo tranquilo? Veja, pessoal, que em relação à utilização potencial, só pode ser para a taxa de serviço e não para a taxa do exercício regular do poder de polícia potencial. Não existe, tá? Então, se na questão vier te dizendo que o fato gerador das taxas pode ser o exercício regular do poder de polícia de forma potencial ou exercício potencial do poder de polícia, aí estaria errado. Porque nesse caso nós estamos falando da taxa de serviço, beleza? Veja o quão rico é esse artigo 77. Não, mas para sua prova você precisa apenas ler e reler que você vai acertar a questão. Então vamos voltar aqui. As taxas cobradas pela União, pelos estados, pelo DF ou pelos municípios, no âmbito de suas respectivas atribuições, têm como fato gerador o exercício regular do poder de polícia, então você viu um aí, ou a utilização efetiva ou potencial de serviço público específico e divisível prestado ao contribuinte ou posto à sua disposição, beleza? Por isso que foi dado como inconstitucional a taxa de iluminação pública. Por quê? Porque ela é indivisível e não divisível. Então qualquer pessoa pode utilizar a luz, né? A luz pública, digamos ali, qualquer pessoa pode utilizar. Então não poderia ser cobrado por taxa. E aí que o Congresso fez uma manobra, em vez de utilizar taxa, utiliza hoje contribuição, que é a COSIP. Ou seja, você paga a mesma coisa, só que só mudou a natureza do tributo, que agora é uma contribuição, e antigamente era taxa, foi dada como inconstitucional, mas hoje continua sendo cobrada por uma nova roupagem, digamos assim, na forma de COSIP, que é a contribuição. Então vamos aí para o parágrafo único. A taxa não pode ter base de cálculo ou fato gerador idênticos aos que correspondam a imposto, nem ser calculada em função do capital das empresas. Então, bem importante. Então, o fato gerador da taxa não pode ser idêntica aos que correspondem a impostos e nem ser calculada em função do capital das empresas, beleza? Então, você não pode calcular uma taxa com base no capital de uma empresa que tem mais, paga mais, e tem menos, paga menos. Vamos imaginar uma taxa de fiscalização do IBAMA de uma determinada empresa, porque ela tem um capital maior, ela pagará maior? Não. Então não tem sentido, né? Artigo 78. Aqui muito importante, pessoal. Aqui até o direito administrativo, ele traz esse conceito aqui. No artigo 78, nós temos o conceito de poder de polícia, que é muito utilizado em direito administrativo. O poder de polícia é aquele que suprime aí um direito de alguém, tá? Aqui nós estamos diante da supremacia do interesse público, né? Nós temos a administração pública aí em um patamar aí de supremacia. Então vamos lá à dicção do artigo 78. Considera-se poder de polícia a atividade da administração pública que, limitando, ou disciplinando direitos, interesse ou liberdade, regula a prática de ato ou abstenção de fato em razão de interesse público concernente à segurança, à higiene, à ordem, aos costumes, à disciplina da produção e do mercado, ao exercício de atividades econômicas dependentes de concessão ou autorização do poder público, à tranquilidade pública ou ao respeito à propriedade e aos direitos individuais e coletivos. Então, este conceito é utilizado por vários ramos do direito, principalmente o direito administrativo se utiliza desse artigo do nosso direito tributário. Parágrafo único. Considera-se regular o exercício do poder de polícia quando, olha só,
desempenhado pelo órgão competente nos limites da lei aplicável. Então, para ser exercício regular, não pode, por exemplo, uma taxa de fiscalização do IBAMA ser cobrada pelo IBGE. Não existe isso. E também tem que estar dentro dos limites legais. Não pode o cara extrapolar a legislação, cobrar uma taxa de fiscalização que nem existe. Existe até um crime no Código Penal chamado de excesso de exação. Quando o cara cobra uma coisa que não está na lei, ou então cobra de modo vexatório. Então, existe um crime previsto aí no nosso CP, Código Penal. Então, nos limites da lei aplicável, em observância do processo legal e tratando-se de atividade que a lei tenha como discricionária, sem abuso ou desvio de poder. Então, se for atividade que é discricionária, onde dá uma certa margem de escolha para o administrador, nesse caso ele tem que agir sem abuso ou desvio de poder, tá? Então, veja aí que é uma certa, vamos dizer assim, uma certa prudência no questão do exercício regular do poder de polícia. Então não pode ser de qualquer jeito, tá? Se for vinculada, se for vamos dizer assim, um ato administrativo vinculado, tem que estar dentro aí dos limites legais, tudo ok, tem que estar por órgão competente, por pessoa competente, legal. Se tiver uma certa discricionariedade, não pode estar cheia de abuso ou desvio de poder, beleza? Para finalizar, o artigo 79 diz o seguinte: os serviços públicos a que se refere o artigo 77 consideram-se, olha só, utilizados pelo contribuinte efetivamente quando por ele usufruídos a qualquer título. Imagine o que? O cara vai tirar um passaporte e paga uma taxa. Então ele obteve passaporte e pagou a taxa, uma taxa de renovação de habilitação. Pagou a taxa, teve a renovação, teve a habilitação renovada. Potencialmente, quando sendo de utilização compulsória, sejam postos à sua disposição mediante atividade administrativa em efetivo funcionamento. Na cidade dele tem taxa de coleta de lixo. Ah, mas ele não produziu lixo naquele dia. A administração não está nem aí, vai pagar a taxa de coleta de lixo e acabou-se. Utilizando ou não, porque está posto à sua disposição. Se ele está usando, aí já é problema dele. Específicos, quando possam ser destacados em unidades autônomas de intervenção, de utilidade ou de necessidades públicas. Então, é justamente como eu falei anteriormente, quando você pode mensurar ali, né? Você pode medir a quantidade que cada usuário ali pode usufruir daquilo ali. Divisíveis, quando suscetíveis de utilização separadamente por parte de cada um dos seus usuários. Na verdade, eu dei o conceito do 3, né? Então, específico, quando possam ser destacados em unidades autônomas. E divisíveis, quando você pode realmente, quando suscetível de utilização separadamente por parte de cada um dos seus usuários. Então, galera, em relação à CTN para o concurso aí de guarda municipal da Prefeitura de Campinas, é só isso. Então, leia o 77 ao 79 que você certamente vai acertar as questões. Então, bem tranquilo, muito fácil, tá? Então, se você gostou, pessoal, deixa o like aqui. Se você deixar o like aqui, eu vou entender que você quer mais vídeos como esse para esse concurso. Inscreva-se nesse canal, porque a gente vai trazer mais legislação para este concurso, para você gabaritar a sua prova, beleza? Só lembrando que aqui embaixo tem um link de uma apostila para você estudar. Uma apostila bem enxuta, bem bacana, dá para você gabaritar a sua prova, beleza? Então, sem mais para o momento, falou!